bem-vindo ao canal do Estudante de Áudio. O tutorial de hoje é a pedido, porque eu já fiz um no passado, mas houve muitas dúvidas, né? Então eu resolvi fazer esse tutorial para tentar tirar essas dúvidas. No tutorial de hoje, então, iremos falar sobre a ferramenta que é o VSTI e controlador, porque um é ligado ao outro, né? A sigla VSTI, que representa, né, Virtual Studio Technologic Instrument, se trata de instrumentos virtuais, que eu nem gosto muito dessa palavra virtuais dentro do instrumento por causa de um certo preconceito. Antes de entrar propriamente dito no conceito do VSTI, vamos falar primeiro sobre os preconceitos e a realidade, né, que envolve essa ferramenta, porque ela é muito discriminada hoje em dia ainda por muitos produtores que dizem que ela é artificial, mas muito se esquece hoje em dia que a tecnologia ela vai mudando com o tempo. Foi o que aconteceu com o VSTI. E hoje, né, na produção musical e na produção de música do cinema, essa ferramenta é a mais utilizada. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que ela é usada de uma forma tão forte que tem músicas, né, do cinema hoje em dia, de grandes filmes, que é feita totalmente em VSTI. Como na indústria da música tem discos, né, de muitos artistas que é feito totalmente dentro do VSTI. Mas até aí eu talvez não teria provando nada. Poxa, tá, mas continua sendo artificial. Não, o que houve dentro do VSTI foi justamente isso. Logicamente que um violão vai ser sempre um violão e não há nada sintético que crie que possa comparar o som de um violão real. E isso que viram. Então o que passaram a fazer? A gravar realmente os instrumentos, nota a nota, ponto a ponto. Portanto, vamos aqui supor aqui, vamos botar aqui como, por exemplo, como é feito com o bumbo de uma bateria. O bumbo de uma bateria, ela tem o que? 12 variações, né, de velos. E com essas 12 variações, há 12 variações de frequência do bumbo. Quando isso é dividido em quê? Em 127, que é o ponto máximo, né, vamos dizer, de dinâmica, de pancada que o baterista pode usar a sua total força no pedal do bumbo quando bate, que toda a sua força seria 127 e a menor, 0, logicamente. Então isso é dividido em 12 partes, né? Divide 127 por 12. Então o baterista ele vem, bate bem fraquinho e grava, aí vem subindo e vai gravando 12 vezes. Porque cada batida você vai ver que na pele, quando bate ali o pedal no bumbo, conforme a batida você vê que há uma variação de frequência, ou seja, o timbre é diferente. Isso foi descoberto. E antigamente não, você viu o som, era só o que? Era mais baixo ou mais alto. Hoje não, existe também isso. Além do volume, é o volume e a frequência daquele volume que está sendo feita a dinâmica ali naquele momento. Bom, dito isso, vamos então entrar realmente, para não ficar muito grande esse tutorial, apenas para um conhecimento, que é bom que você tenha um conhecimento daquilo que está trabalhando. Então você tem que fazer a coisa e saber o motivo. Então o VSTI, às vezes tu estiver usando, é artificial. Não. Existe hoje em dia os instrumentos, são os instrumentos realmente captados, realmente é uma faina muito grande de gravação, é uma preocupação com todos os pequenos detalhes. Lógico que tem ainda VSTI antigo, que ainda utiliza os mecanismos ruins, mas os modernos hoje em dia, como por exemplo da Contact, são totalmente preocupados com esse nível, como por exemplo o Azedrome, vamos botar como uma teoria, as baterias são realmente gravadas por músicos conhecidos, é feito todo esse trabalho que foi dito anteriormente. Quando se fala em VSTI, ele é ligado a uma coisa, a um controlador. Você precisa de um controlador. E esse, realmente, aí é que mora o grande problema do VSTI, no ponto fraco. Por quê? Você, quando toca um teclado, o tecladista está acostumado a tocar o teclado, vai tocar o piano no teclado, logicamente, quando ele bate, se foi feita a gravação, como eu falei, de um piano qualquer num VSTI, o piano seria real, ele vai bater igualmente e não vai haver diferença. Mas certos instrumentos, como por exemplo, violão, instrumento de sopro, vamos botar, e certas cordas, como violino, existe nesses instrumentos uma dinâmica correta. O músico ele tem uma forma, o instrumento se comporta de uma forma dele, propriamente dele. E um grande problema veio do tecladista é que ele quer, por exemplo, fazer um sax. E o som é natural, mas a forma de tocar que torna a coisa não natural. Por quê? O sax tem todo um arranjo de sopro, então a caída de som. Então, a pessoa que quer se especializar, né, nessa área de VSTI, o tecladista, ou quem queira trabalhar com ele, é necessário que também estude o instrumento ao qual vai tocar. Tu vai tocar um sax, então observa como é feito toda a dinâmica, né, do sax. Aí sim você vai conseguir produzir igual. Você fica fã. O sax não trabalha assim, fã. Você vê que é artificial. Existe aquele fã. Existe aquele sustain. Se você consegue fazer essa coisa
se preocupa com isso. Olha, eu já vi disco CDs de músicas que realmente não tem como saber, não tem como. Eu estava vendo um dia disso até um clipe que foi feito de um violão, 2 violões. Cara, eu falei, que violão lindo, e fizeram a enganação, botaram os caras tocando violão, mas na verdade aquilo ali era um VSTi. E a indústria, né, agora vamos voltar para outra coisa também. Controlador, que é o assunto, senão vai ficar grande. Então, o que houve então? Vendo isso, hoje em dia se criaram, primeiro, tem o controlador padrão, que é o controlador daquele teclado sem som, né? Que é o controlador padrão dos VSTi, mas a indústria viu esse tendão de Aquiles na questão. Então, para terminar com isso, hoje nós temos na indústria dos controlador, né? Do controlador de MIDI, para o controlador que existem diversos tipos de controladores para bateria. Temos também controlador específico para guitarra, né? Ou seja, violão. Né, violões que com saídas MIDI você toca dinâmica, toda a sua coisa irá para lá. Temos de flautas, de instrumentos de sopro como geral, e temos logicamente, né, o controlador que é o padrão, que é o normal, porque esse era o grande problema do VSTi, esse tipo de coisa. Então, para evitar isso, que às vezes não consegue fazer isso no teclado, hoje temos, por exemplo, o violão. O cara toca o violão e usa o som do violão que você quiser no mundo. Então hoje existem bancos com milhões, milhares de todo tipo de violão que você imaginar, todo tipo de guitarra que você imaginar, de sopro, temos o que você imaginar, e você toca o instrumento até de um artista. Tem um instrumento exclusivo de um artista, como do Kennedy, por exemplo, existe de sax que foi gravado especialmente dele. Então você vai tocar aquele instrumento que pertence àquele músico, né? Aquele artista em si. Bom, vamos deixar tudo isso agora de lado e vamos entrar então, pôr a mão na massa e vamos então ver na prática agora o uso do VSTi. Então vou criar um novo projeto aqui para dar início. Você tem 2 formas de botar o controlador na sua DAW, seja ela qual for. A primeira, já deixar, né, o controlador espetado lá na sua porta USB. A segunda forma é você, depois de abrir a DAW, como eu vou fazer agora, é ir chegar e colocar o controlador. Então vou colocar agora o controlador na porta lá USB, no meu caso é um Roland A500, é um teclado, e espetei. Vocês notem que então acontece o seguinte, olha, ele fala que existe aqui, ó, A500S, que é o da Roland, foi colocado, e pergunta se eu quero anexar isso a DAW. Eu vou falar que sim. E muitos pensam assim o seguinte, bom, já que a DAW já sabe que existe o controlador, tá, agora eu vou botar agora só o VSTi e tá resolvido. Não, senhores, nós temos que verificar se realmente agora o controlador se anexou à DAW. Então, para isso, nós vamos fazer o quê? Vamos até preferência da sua DAW, que no caso do Sonar é a letra P. Vamos até MIDI, que nós estamos falando de MIDI. E veja que aqui, no caso, não foi. Então, eu vou falar que quero isso como input e quero isso como saída. Vou mandar aplicar, vou fechar e agora sim, o meu controlador está fixado ao Sonar, no caso aqui. Vou fechar essa aba e vamos lá. A segunda coisa, né, que você tem que ter em mente é o seguinte, se você já está com um projeto, o procedimento continua o mesmo, sendo que nesse caso já existe outros instrumentos, você apenas vai botar mais um. Mas no caso de você começar um projeto do zero e quer começar com VSTi, então a primeira coisa é você ver aqui o tempo da tua música, né? Eu vou botar aqui no meu caso 68 de tempo, eu vou fazer qualquer coisa, vou apertar Enter, pronto, já resolvi. Então agora quando o VSTi entrar, já sabe que ele vai, que o tempo da execução está em 68. Feito isso, no caso do Sonar, você vai até onde fica os VSTi. No caso do Sonar, tá aqui a última abinha. Você pode muito bem chegar aqui e vai fazer o seguinte, vem no mais e vai insertar um VSTi, né? Ou um DirectX, tanto faz. Todos são VSTi. Vamos começar aqui botando, então, nesse caso, um que já veio com o Sonar 4, que é esse outro. Então, ao você apertar naquele VSTi, abre essa janela, como já foi explicado, dizendo o quê? Que é para criar uma track simples de instrumento. Se você quer uma saída MIDI, se você quer a saída de áudio, estéreo, que é todas mono, se for o caso da bateria, né? Que às vezes tem 8 saídas, né? Aqui no caso, como é um piano, ela é só uma saída estéreo. E você também habilitar essa saída aqui no caso. Desse lado aqui é o que? Para abrir a janela do VSTi. Quando você fechar aqui, já vai abrir direto para você poder escolher. Vou fazer a coisa de forma bem
simples, né? Sem querer que já bote lá, já deixe tudo pronto. Vou fazer da forma mais difícil. Vou apenas falar aqui ao sonar aqui para abrir a track, logicamente, do VSTI lá somente e abrir o VSTI. Só esses dois primeiro, vou apertar OK. Pronto. Os dois já estão aqui. Aqui já está o nosso VSTI que eu vou puxar. Vou apertar a costa aqui para ficar botanhal. Olha, tá aqui o nosso VSTI. Veja que eu já estou apertando a tecla aqui do controlador. E aqui está nosso VSTI. Bom, se fosse o caso, agora existe duas possibilidades que nós vamos falar, que é o seguinte. Você poderia gravar muito bem na própria trilha, track ou trilha do instrumento. Mas nesse caso, se você precisasse de ferramenta de edição, você não poderia usar, né? Você teria que tocar e depois balsear isso de forma como eu vou fazer aqui agora. Então vamos supor que eu tenho preguiça, eu não quero botar isso para uma trilha MIDI, eu vou gravar na própria trilha de áudio, de saída de áudio do VSTI. Então vou chegar aqui e vou gravar qualquer coisa. Vou apertar para armar, vou apertar R do teclado. Pronto. Veja que eu vou agora tirar de gravação. Vamos ouvir. Muito bem. Todo VSTI, que eu vou depois com o tempo que esse canal, se Deus assim o permitir, nós vamos falar de VSTI, explicar sobre os que tiverem dúvida ou quiser que fale sobre o VSTI, como eu pretendo falar sobre todos que vocês quiserem. Então, tem seus instrumentos, você vai escolher o VSTI de acordo com o que você precisa, que no caso seria esse aqui que veio, inclusive nesse último Sonar Edition. Ele vem com um tipo de piano que tem aqui, ó. Tem o Rhodes, trêmulo, tal, dark, tá vendo? Vem com todos esses tipos de coisa. Aqui vem as configurações para você mexer mais no hammer, para você botar mais trêmulo e outras coisas. Eu não vou entrar nessa parte aqui de VSTI, assim, de mexer no VSTI, que é simples. Você vai trocar, geralmente você não vai mexer muito. Botar mais reverb, botar mais choro, mais frase, equalizar para ficar um som diferente. Um dia a gente faz um falando exclusivamente de um VSTI em si, que senão não tem como. Então, gravei. Se tivesse outras trilhas aqui já com outros instrumentos, né, reais, tá anexado. Nesse caso, vamos dizer que eu terminei. Agora o que eu vou fazer? Tem que transformar isso em áudio, que eu não posso deixar isso aqui como MIDI. Eu iria até track e ia balsear aqui para a track. Destinação será track 2, que ele irá estéreo, porque estou lidando aqui com o piano, com duas mãos, mão esquerda e mão direita, então tem que ser em estéreo. Vou apertar OK. Muito bem. Aqui embaixo, já estou aqui em cima e poderia usar aqui um outro instrumento e faria a mesma coisa com esse, por exemplo, escolher outro tipo de piano, ou poderia até aproveitar isso aqui para botar um outro instrumento que eu já toquei. Bom, então como pode ver, eu vou agora tirar essa track, né? Vou apagar ela, deletar, e veja que não preciso mais para você retirar o instrumento, basta apertar nesse X em vermelho, fala que OK, pronto, não existe mais instrumento virtual. Vê que agora está o som. Muito bem, vou apagar e vamos agora para outra situação. O normal, se você for usar vários instrumentos, né? Por exemplo, vamos pegar aqui um novo VSTI, um que tenha bastante instrumento. Vamos pegar aqui por exemplo, um orquestral. Pronto, vou deixar tudo simples, não vou mandar já fazer trilha de MIDI, nada, fazendo da pior forma possível, forma mais difícil. Carregou o instrumento e aqui temos vários. Se eu usasse aquela metodologia, seria, às vezes, ruim, que você quer manter, né, vários instrumentos, às vezes tu não quer balsear agora, quer deixar para ver se vai fazer alguma modificação, e se tu deixa aqui, não tem como usar vários. Você aqui, na verdade, é uma trilha de saída do áudio. Então você, nesse caso, vai precisar de quê? De uma trilha onde fica só armazenado os dados MIDI, o banco MIDI. Então você vai chegar aqui, vai botar o quê? Inserir uma track MIDI. Inseriu a track MIDI, você vai dizer agora aqui na primeira, que está dizendo o quê? É entrada. A entrada seria, eu botei qualquer uma. Então, aqui tocar, no caso, você pode botar em none, que será qualquer uma, como você pode especificar no seu teclado. Homem, todas,
Ou você, se seu teclado tem um canal, você fala, eu quero no teclado, quando eu toco o teclado, toque o canal 1, toque o canal 2, ou toque o canal 3. Eu não vou mexer, vou deixar em none o que tocar. Aqui, na verdade, é a saída. Se o teclado vai tocar algo, tem que sair de algum lugar. Vai sair da onde? Do VSTI, que é o orquestral que eu botei. O banco, botei qualquer um. Quando fala qualquer um para um VSTI, ele automaticamente fala o seguinte, é o primeiro. Vê que se quando eu tocar aqui o meu controlador, vou aumentar um pouco o volume. Ó. Ficou o primeiro. Vamos supor agora que eu queira o segundo. E o que eu deveria falar então aqui? Ó? Eu quero o segundo. Vê que agora vai tocar o outro instrumento segundo. E assim sucessivamente. Vamos botar aqui o 10, que eu não sei nem o que é. Ó. O 10. E assim sucessivamente. E se você quisesse, né, vou botar aqui agora como a saída A1, criaria outra track de MIDI, quantas você quisesse, como aqui tem quanto instrumento? 16, e ia botando as trilhas. Deixa eu diminuir aqui, ficou muito grande, sem necessidade. E você ia chegar, falar o que aqui, ó? Quero que saia do orquestral, só que aqui você vai tocar quando for o caso o 2. Então agora, quando eu tocar, ó, tá tocando o 2. Se eu clicar aqui nesse, ele vai para o 1, que tá, que é a flauta. Então, nesse caso, eu poderia até nomear, esse aqui é o 1, esse aqui, por exemplo, é o 2. Vou abrir para terminar essa parte que eu vou agora entrar em edição. Então, vamos terminar isso aqui logo. Vamos inserir aqui outra track de MIDI, vou botar aqui como 3. E aqui, nesse caso, o que eu ia falar? Mesma coisa, para fixar bem na cabeça. Orquestral, aqui eu vou querer agora a 3. E ver que vai tocar. Ao você selecionar a track, passa a ser aquela que vai tocar, ó. Vou jogar para cima, ó. Pronto. Dessa forma eu poderia tocar um instrumento, depois gravar o outro, já deixar tudo preparado da mesma forma. Dessa forma, que foi a forma que arrumou certa dúvida. Muitas pessoas, pô, mas fiquei em dúvida, porque eu não estou conseguindo às vezes balsear, o som não sai, né? As pessoas falam que o som não sai. E não sai realmente se não fizer da forma correta. Então eu vou gravar aqui no primeiro, uma flauta, ó. Vou botar aqui, vamos botar para gravar. Vou tirar de gravação e agora vamos supor que eu quero um outro instrumento. Então eu vou chegar aqui, vou pegar aqui um rapidamente, que já está ficando extenso essa coisa. Vamos pegar aqui até aquele piano que estava antes mesmo. Cadê? Pronto, boto o AZK e pronto. Bota aqui qualquer um que eu tenho aqui. Pronto, entrou o AZK. Né? E vamos botar um piano comum, um grande piano. Não é elétrico não, um grande piano. Deixa ele carregando. E agora aqui eu não quero mais que ele está aqui, como vê, ó, pro orquestral. Agora eu quero que essa trilha, essa MIDI passe a ser esse instrumento. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar que eu quero agora que aqui saia do EZK e boto como none. Porque esse aqui, como é um instrumento que só tem um instrumento, ele não tem vários, não tem vários bancos, só tem uma saída. Que é o... E vamos gravar aqui para entender depois essa parte. Então vamos gravar, apertar R. Beleza. Eu não estou usando pedal, por isso está meio assim. Tirar de gravação, fechei. Aqui tá os dois toques. Lá em cima, se eu quisesse mudar, logicamente, mais uma vez, para ficar... Eu não queria flauta, vou passar por um segundo que eu não sei nem o que é, o terceiro. Vê que já vou mudar o banco, o instrumento muda automaticamente. Pronto, mudei o instrumento. Agora que está o grande problema que o pessoal está tendo suas dificuldades, sua dúvida. Porque é o seguinte, e agora para balsear? Quando você vai balsear, você tem que dizer ao sonar primeiro o que você vai balsear. Eu quero balsear, por exemplo, isso aqui, que faz parte de quem? Esse instrumento faz parte do orquestral, que está aqui em cima. Então eu tenho que selecionar ele. Para ficar uma forma bem não haver erro, eu vou solar ele.
vê que ele já diz quais os instrumentos que está nele, tá vendo? Quais os instrumentos que está nele. Vou dessolar esse aqui e só quero esse aqui. Então vou fazer o quê? Aperto o Alt do teclado, seguro e seleciono os dois, tanto o VSTI como a MIDI. Você tem que juntar os dois, o VSTI e a MIDI. Feito isso, basta vir até aqui e balsear e vai ver que é lá. Vai balsear, estéreo, tal. Você vê se é necessidade do formato. No caso aqui eu vou botar mono. Um instrumento de sopro. Pronto. Veja que lá embaixo já está aqui o instrumento. Eu não precisaria mais desse, poderia jogar fora. A mesma coisa, eu agora, esse piano, veja, solo, veja onde está saindo. Então quando você sola, quer dizer, aqui está o VSTI. Então seleciono o VSTI, seleciono também o MIDI que tocou, né, que mandou os dados para o VSTI, que está aqui o MIDI. Mesma coisa, vou balsear isso aqui. Aperto OK, e aqui no caso, como é piano, seria estéreo. E ó. Pronto. Feito isso, não tenho mais nada a falar quanto balse. Vamos falar agora sobre MIDI. Dentro da MIDI, você aqui no Sonar, você pode também usar plugins em tempo real. Vindo até aqui, nós temos o arpejador, que é o quê? Isso aqui é para arpear, ou seja, fazer assim. Se você toca um som, que por exemplo seria assim, ó, sem, ele apenas cria arpejos, ó. O som é esse, agora, ó. Você diria falar o quê? Que eu não vou entrar também muito nisso. A velocidade, quantos milissegundos, tal, se é para cima, se você quer para baixo, ó, a velocidade e tudo mais. Então tem esses recursos. Vamos passar para o outro recurso, que é o Choro Analise. O Choro Analise nada mais é do que você às vezes está com a MIDI, você não sabe, você às vezes não tem conhecimento de nada sobre teoria musical e você quer saber aqui, será qual é a nota que está sendo tocada aqui. Então você vai simplesmente tocar, olha lá, ele falou, é uma tríade com Ré, Si e Fá, tá vendo? E te dá a nota para que você possa saber. Vamos limpar, e seria a próxima que eu usei, ó, eu saberia qual. E ele vai lhe dizendo. Muito bem, vamos lá para terminar. O eco, não preciso falar que é um eco delay, botar um delay, eu vou até pular isso aqui, que não precisa, né? Que todo mundo já sabe que é delay. MIDI Filter Advanced nada mais é do que você, no caso, às vezes quer fazer quer mudar, né? Uma parte da música, por exemplo, toda a música que é em Ré, você, na música, né, tá completo, só que tudo que for Ré você errou, você quer passar aquilo para lá, mudar ou diminuir a velocidade, você aqui vai selecionar tudo que você quer, pela nota, ou se você, tudo que está 127 você quer diminuir, então ele vai localizar para você todos os pontos, que você também tem outra metodologia do Sonar, que eu vou falar daqui a pouquinho, que você faz isso de uma forma até mais simples do que essa daqui, esse MIDI Advanced. Vamos agora para o outro, que seria o Quantize. Você pode quantizar, ou seja, deixar a nota na cabeça de duração. Não aqui, vou habilitar. Conforme você toca e você tem medo de errar, você pode usar essa ferramenta para que caia já certo, né? Você depois não tenha que quantizar uma bateria, uma percussão. Então você, durante a execução, em tempo real, esse já vai quantizando. Aí você aqui usa essa ferramenta, que é o Quantize. Pulando, temos o Transpose, né? Você sabe o que é uma música, você tocou às vezes aqui, ó, você quer mudar essa nota, vamos mudar ela aqui agora para, por exemplo, vamos pular ela para Ré, ó, vê que vai mudar, vê que ficou já diferente lá de cima, porque eu mudei. Pronto, vamos tirar e vamos falar da última ferramenta, que é o Velocity, que é o que? Velocity é o tipo de dinâmica, o tipo de pressão, o tipo de força que você usa no teclado ou no instrumento qualquer, de um controlador qualquer. Essa força máxima, ó, vou bater com a força máxima, ó, mínima, menos, mais,
ou mais ou menos. Então o que acontece? Aqui eu falo a força máxima que pode ser, quer dizer, que se eu abaixo aqui, vou botar isso lá embaixo do limite, ó. Por mais que eu bata com toda a força, ó, não vai sair daqui, ó, tá vendo? Ele regula pra mim e fala, ó, posso bater, dar um soco aqui no que não vai sair daqui, porque eu mandei diminuir ali. Muito bem, vamos tirar o velocity. Falta alguém? Falta mais ninguém. Bom, senhores, a pergunta, pode-se fazer um instrumento virtual sem controlador? Bom, senhores, temos aqui no Vue, por exemplo, vamos lá. Temos o Piano Roll, que você poderia desenhar, né? Vamos voltar isso aqui ao início. Poderia desenhar, que está o piano, e desenhando os acordes, que seria difícil. Aqui você faz aonde que você vai mexer dentro do VSTI, é a área que você, às vezes, errou uma nota, você aí, ó, muda, corrige por aqui, você corrige dentro disso. Temos a correção, senhores, né? Vamos aqui, Edith. Temos a correção da duração, você quer menos a nota, quer mais, ela era para ser mais sustentada, como ficou aqui. Aqui eu vou diminuir essa, olha. Vamos tocar aqui, viu? Atrasei, desenhar mais a ferramenta caneta, que é o desenho. Apagar, você pode apagar, por exemplo, a nota, não é isso? Mutar, desenhar da forma que você quer, editar o tempo, né, o copy, cortar, o sprint para cortar e mover. Aqui embaixo nós temos o tipo de pressão dada, o tipo de dinâmica usada naquela, ó. E você aqui pode chegar através da ferramenta e diminuir, você pode muito bem diminuir isso aqui, né? Você vai selecionar qual que você quer e vai diminuindo o velocity como um novo valor que você pode dar de modulação, pitch, pedal, balance, volume, através daqui, cancela. Bom, senhores, eu acredito que já está grande demais esse coisa. E espero que agora tenha tirado todas as dúvidas em relação a isso. Deixa eu cancelar. Quero agradecer a todos que estão compartilhando os vídeos do nosso canal. Quero também agradecer os que estão mandando incentivo. E mande suas dúvidas, que a sua dúvida, como eu já falei, pode ser a dúvidas de muito. Muito obrigado a todos aí que tem pela paciência. Desculpa aí meus erros de português, que eu faço muito correndo. E até o próximo tutorial e que Deus abençoe a todos.